Abra a tua Bíblia em Levítico, capítulo 25. Eu vou replicar um estudo que eu vi, porque eu não tenho vaidade nenhuma. Aquilo que é bom, replico mesmo. Porque aquilo que é fundamento e é verdade, tem que replicar. Existe alguns segredos. Nós precisamos ressaltar a Santa Ceia, que a Bíblia diz assim: tomar a ceia indignamente é a razão de muitos estarem doentes no meio de vocês. Existem certos princípios que você tem que se encaixar. Então, o princípio que eu vou falar hoje é que você está envolvido dentro de uma redenção, de uma remissão. E você precisa entender o que é isso. Porque se você não entende o que é isso, você tem um princípio que Deus é algo distante e que Ele atua de vez em quando na tua vida e que você tem mais a que viver essa vida mesmo. Mas nós vamos tentar, e o Espírito Santo vai dar graça, e você sair daqui abençoado e abençoada, para nunca mais perder bênção. E quem me assiste também ou assistirá. Em Levítico 25, eu vou ler só, você pode ler na tua casa inteiro, mas eu vou ler os versículos 25 a 28, que dizem assim. Acharam aí? Temos a Bíblia lá, né? Levítico 25, dos versículos 25 a 28. Quando teu irmão empobrecer, você vai entender o que quer dizer redenção, e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador. Ele está falando, há uma possibilidade de um remidor, de um resgatador vir. O seu parente, o mais próximo, e resgatará o que vendeu ao seu irmão. Se alguém não tiver resgatador, não tem remidor, não tem redentor, porém a sua mão alcançar e achar o que se basta para o seu resgate. Se eu próprio vendi o que era meu e eu tiver na mão para pagar e comprar de volta, não há problema nenhum. Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Ou seja, eu pago, eu vendi, eu posso comprar de volta, se eu tiver a condição. Mas se a sua mão não alcançar, você não tem o valor para recomprar, o que basta para restituir-lhe, então o que for vendida ficará na mão do comprador, até o ano do jubileu. Repita, jubileu, bem alto. Porém o ano do jubileu sairá, ele tornará a sua possessão. Eu só quero que você guarde isso. Vai para Deuteronômio, capítulo 11, vai glorificando ao Senhor. Diga obrigado, Jesus. Capítulo 15, desculpe. Deuteronômio capítulo 15, um versículo só, versículo 1. Abriram? Nós estamos sem a Bíblia aqui ou está a Bíblia aqui? Não está, né? Então vai escutando aí quem está sem Bíblia. Ao fim dos 7 anos, quantos anos? Obrigado. Farás o quê? Remissão. Este, pois, é o modo de remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite. Não a exigirá do seu próximo, do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Olha para mim. Então nós temos 2 assuntos aqui. A cada 7 anos, o povo de Deus, dentro da promessa, eles tinham propriedades, posses. Aquilo foi distribuído entre as 12 tribos. Quando Deus colocou-os dentro da promessa, eram 12 tribos, como se fossem os estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Então cada tribo tinha a sua posse. Dentro da tribo tinham as famílias, e cada família tinha a sua posse, o seu terreno,
os seus animais, a sua semente, a sua posse. Se eu tivesse uma dificuldade, eu podia negociar o que era meu. Só que aquilo que Deus dá é sem arrependimento. Quando Ele te dá algo, eu vou falar um negócio aqui, não estou falando uma lei, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado para pregar, porque a pessoa leva ao pé da letra. Perceba que quando você tem uma casa própria, e no desespero você quer vender para pagar dívida, Deus não aceita. Quando você conquistou algo, e no desespero você quer se desfazer desse algo, pode saber que é contrário à vontade de Deus. Porque cada posse que você tem, você só vai vendê-la se for para algo maior. Entenderam ou não? Não para pagar dívida. Não se vende casa própria para pagar dívida. Dívida se negocia. Isso foi só um adendo. Preste atenção, cada bênção e promessa que Deus faz você alcançar, você só sairá dali se for para algo maior. Entenderam ou não? Nunca por desespero de dívida. Quando Deus dava posse, Deus não, Ele falou, isso é teu para sempre. Porém, na necessidade você vai poder negociar. Não tinha banco, se negociava. Só que a cada 7 anos tem o ano sabático. Diga assim, ano sabático. Cada 7 anos é o ano. E cada 7 anos sabático, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, no 50º era o jubileu. Diga jubileu. No ano sabático eu podia, se eu tivesse posse, recomprar o que era meu. E o sujeito não podia impedir. Era obrigado a me vender de volta, porque aquilo é meu. Se eu não tivesse como recomprar, e aquilo que eu vendi para ele não desse lucro, eu me tornava servo dele. Vocês vão ouvir falar hoje sobre servo, diga servo, ou serva, né? Vai lá, 1, 2, 3. Fala bem alto. Você entende o que é a palavra servo? Porque hoje a palavra servo é status. O pastor é um servo de Deus. Servo quer dizer que você tem um senhor. Só para você entender mais ou menos, é como se, mas não é, você fosse escravo. Você é servo. Existe o Senhor. Esse é o conceito bíblico na época que ela foi escrita a palavra. Então, quando a Bíblia diz que você é servo, entenda o que é ser servo, porque hoje você vai entender, em nome de Jesus. Então, eu poderia recomprar o que era meu no ano sabático. 7 anos, o sujeito era obrigado a me vender, porque ele ia falar assim, mas você me vendeu, portanto, eu progredi a terra, eu comprei por você por 10, mas eu fiz a semente eu fiz os frutos, agora ela está valendo 30. Você tinha que pagar 30. Mas se você não tivesse como resgatar, ele então te tomaria por servo. Dentro do povo de Deus não existia a conotação de escravo. Não podia alguém do povo de Deus escravizar outro. Mas o conceito é de servo no sentido de aquilo tudo que é meu está na mão do outro. E eu vou trabalhar por outro. Então, quando você vendia o que era teu, você se tornava servo. Aquilo que é teu, mas você não tem direito, você ia ser mordomo daquilo. Diga mordomo. Diga gerente. Vocês têm que entender o que é a lei da redenção, gente. Ou seja, quando você vendia a tua propriedade, tudo era do comprador. Diga tudo, animais, bens, semente. E se aquilo que você vendeu não desse lucro, era algo que estava em
em um problema, insolvente, estava sem produzir, você ainda era obrigado a se tornar servo dele. Tua família, e tudo aquilo era dele, e você ia gerenciar aquilo, porque o dono é quem adquiriu de você. Deu para entender? A única forma de aquilo vir para minha mão novamente é depois de 50 anos. Quando chegava o jubileu, todas as posses tinham que voltar para o dono de origem. E todas as dívidas eram perdoadas, entenderam? Então, jubileu, 7 anos sabático, tinha que voltar. Porque quando Deus dá uma possessão para alguém, é sem arrependimento. Mesmo se eu negociar, eu poderia em 7 anos recomprar. Se eu não tivesse como, eu ia ter que ser mordomo, servo do sujeito, como se fosse escravo. Só que do meio do povo de Deus não tem a conotação escravo. Deu para entender? E aí então eu não tinha mais posse, eu ia gerenciar o que era meu. Mas tudo era de quem? Do que comprou. Eu era um empregado, um servo. Mas nesse interim, poderia ter um parente próximo teu, o mais próximo, poderia olhar a tua situação e se comover, compadecer, e falava: fulano, eu vou ser o teu redentor, eu vou ser o teu remidor, eu vou resgatar o que é teu. E por lei, se um parente próximo meu chegasse e pagasse o que o sujeito fala que vale, essa posse iria para a mão do parente. E aí, por ser meu parente, eu ia ser servo do meu parente, mas ele não ia ter a conotação de escravo, era meu parente. Fala: olha, gerencia isso tudo aí, pô, sei que Deus te deu, sei que plantou, aqui era teu, tal, mas por lei aquilo pertencia ao parente mais próximo que redimiu. Deu para entender? Então você deixava de ser servo do sujeito que adquiriu para ser servo do teu remidor, do teu redentor. Deu para entender? De qualquer maneira, quando você saía da tua possessão que você vendeu, mesmo que o teu remidor comprasse, eu só passava a ser servo de outro senhor, só que agora alguém que era meu parente próximo. Isso chama-se remidor. Repita. Diga: redentor. Amém. Então, a única função que eu teria a partir desse momento era de gerenciar, porque aquilo não era mais meu. Embora em 50 anos poderia voltar para mim, mas eu tinha que esperar 50. Imagine eu com 63 anos, não teria mais como. Eu ia ser um gerente ali do meu senhor, que era o parente mais próximo, do meu redentor. Quando o remidor vinha, não quer dizer que ele ia liberar para mim. Quando o remidor adquiria, tudo, as sementes, os animais, minha família, meus bens, tudo passa a ser servo do remidor. A posse é do remidor. E você apenas gerencia. Então, eu expliquei mais ou menos qual é a lei da redenção. A lei da redenção é alguém que vai pegar tudo que é teu para a posse dele. Um exemplo para você, que vocês muitos conhecem, outros não conhecem, está no livro de Ruth. Então vai lá no livro de Ruth. Vamos indo devagarzinho. Então vamos lá em Ruth. Depois de Juízes ali. Diga obrigado, Jesus. E aí eu vejo as pessoas falando sobre dízimo. Não, porque dízimo
Você tem que separar 10% para ajudar a igreja. Vai lá, Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, você vai entender mais ou menos. Eu conto a história para quem não conhece, mas eu vou contar bem rapidamente. Olhe para mim, e nós vamos depois para os versículos, do 19 ao 23, mas não leia ainda não. Então, a última pregação que eu fiz de Ruth aqui, eu falei, em vez de falar Noemi, falei Ruth, 5 minutos da pregação. Eu ia falar Noemi, eu estava com, vocês são Ruth, acabei falando Ruth. Mas vocês têm que entender, a cabeça da gente, eu estou formulando já o futuro da pregação para vocês, então, a gente está no futuro. Lembra sempre, Noemi sai com o marido e os 2 filhos, para uma terra distante, porque estava tendo fome, dentro da terra da promessa. Então eles vendem tudo, e vão embora. Não vende para parente não, vende para alguém do povo lá, vendeu os animais, a terra, as sementes, tudo. Pega o marido, Noemi, os 2 filhos, vão embora. Vão para a terra de Moabe, e lá eles vão ser servos, vão plantar, lá não tem mais nada, estão na miséria, fome na terra. Lá o marido morre, sobra Noemi, os filhos casam, sobra Noemi e as 2 noras, só para quem ainda não ouviu a história. Então Noemi fala, olha, eu não tenho mais jeito, volte para os seus pais, volte para a tua casa, eu vou voltar para a minha terra e viver de esmola. Uma das noras, você sabe, ela volta para a casa dos pais e para os deuses dos moabitas. Mas Ruth vai ficar com a sogra, porque Ruth se converteu ao Deus verdadeiro. E fala, não vai insistir para eu te deixar, porque eu não vou te deixar. Onde você for eu vou, disse Ruth para Noemi. Onde você pousar, eu vou pousar, e onde você morrer, eu vou morrer, porque o teu Deus é o meu Deus. Ela se converteu. E elas voltam para ajudar. Quando elas voltam para ajudar, vão viver de esmola. Por quê? Porque ela tinha vendido todas as coisas. E ela não tinha como pagar, esperar 7 anos e pagar de volta. Não tinha como. Ou ela esperava o jubileu, ela já era velha. Nisso a nora foi pegar o resto da colheita, foi atrás das moças que colhiam, e foi pegando o resto que sobrava quando caía, e ali, no mover de Deus, vai ser executado um plano sobre Ruth, e ela vai voltar para a casa da sogra, bem com um recipiente muito lotado de trigo. Então abre lá em Ruth capítulo 2, versículos 19 a 23. Assim, desculpe, do 19 ao 23, né? Então, disse-lhe sua sogra, onde comeste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E então Ruth relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse, olha, o nome do homem com quem eu trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais, Noemi, esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos redentores, resgatadores. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajudarás, até que acabem toda a cega que tenho. Enquanto não acabar de colher, você pode ficar aí, e você está empregada. E disse Noemi a sua nora, melhor é, filha minha, que sejas como uma das suas moças, para que noutro campo não te encontrem.
Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega da cevada e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Olha para mim, glorifica o Senhor. Elas chegaram na miséria. Quando Ruth está lá pegando o resto, chega Boaz, vê aquela moça. Quem que é essa moça? Ela foi fiel à sua sogra e veio lá de Moabe, e crê no nosso Deus. Ajuda ela aí, não deixa faltar nada para ela, deixa cair bastante para ela levar, e eu vou guardá-la. Chama ela para tomar água, chama ela para comer, e protegeu, levou lá um recipiente cheio de trigo. Quando a sogra viu, falou: que campo você foi? Ele falou: Boaz. E aí a sogra entendeu que existia um remidor. Amém? Capítulo 3, versículos 8 a 13. E sucedeu que pela meia-noite, Ruth vai na tenda de Boaz. Boaz tinha bebido um pouco, estava ali alegre, estava dormindo na tenda, e a sogra mandou ela ir lá descobrir o pé dele. Pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. Ele acordou meia-noite, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Ela dormiu virada, ele na cabeceira, no pé. E disse ele: quem és tu? Não tinha luz de vela, nada, tá? Embora ele tinha visto ela de dia, ele falou: quem és tu? Eu sou Ruth. Tua? Ruth, tua? Um tipo de escravo. Só que no povo de Deus não tem essa conotação. E ela disse: estende, pois, a aba sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor, tu és o meu Senhor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste. Ele não era tão jovem, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenha medo, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou o remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado, um parente mais próximo. Fica aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te remir, bom, remiu, ele te redima. Porém, se não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei, deleita-te aqui até amanhã. Glorifica ao Senhor. A posse da terra da sogra dela estava na mão de pessoas estranhas. Eles não tinham nem como trabalhar, não tinham nada, estavam vivendo de catar resto. Vai entendendo? O meu dinheiro é um sequetel furado, a minha vida não progride, porque em Deus nós temos que ter progresso. Eu preguei segunda-feira, coragem para as mudanças, é algo que Deus produz dentro de você. Se você pensa que tua vida vai ficar na mesmice, você está estabilizado, ganhando aí, eu vou viver assim, com esse tipo de vida mesmo, não é o que Deus está propondo sobre a tua vida, porque Deus, Ele vai colocar sempre o desafio na tua vida, sempre algo novo, sempre algo a mais, sempre querer algo, isso aí é de Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento, progredir, prosperar. A salvação não passa, já fui salvo, agora está bom. Não, é um manancial de água, tem dons, tem propósitos de Deus na tua vida. E está vivendo de resto, não entendeu ainda o que é a lei da remissão. Quando você entender que dízimo está ligado à redenção, talvez o teu pensamento mude. E ela vai chegar: o senhor é meu remidor. Ele vai falar: não, mas tem um parente mais chegado. De manhã ele senta na porta ali na rua, o remidor está vindo, o outro remidor, e Boaz vai fazer uma pergunta para ele. Vamos lá para o capítulo 4. Eu vou ler isso aqui, igreja, para vocês verem que eu estou fundamentando, para chegar onde eu quero chegar.
Porque ninguém sai daqui hoje, em o nome de Jesus Cristo, sem estar dentro da lei da redenção. Capítulo 4, versículos 1 a 12, ele vai fazer uma pergunta. Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E Boaz disse: fulano, vem aqui, assenta aqui. E ele foi para lá, versículo 2. Então, tomou 10 homens para serem testemunhas. Assentai-vos aqui, assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, sabe a fazenda do Elimeleque? Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Ele vendeu para um outro sujeito aí, estranho. E disse eu: manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: vai lá, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos, se hás de redimir. Você tem dinheiro, você é rico, vai lá e compra tudo de volta para Noemi. Não é comprar de volta para Noemi, compra tudo de volta. É preferível um parente próximo ser dono do que um estranho. Redime-a, se não houver de redimir, declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu e eu. Eu depois de ti. Versículo 9. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, não vai para Noemi, da mão de Noemi, o dono vai ser o que remir. Também tomarás da mão de Rute a Moabita, que é a nora, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido. Ou seja, o falecido não teve filho. Você vai pegar tudo isso aí e vai pegar da mão dela. Daqui 50 anos vai voltar para a possessão dela, porque Rute está viva. E Rute vai ter filho, e filho do filho. E lá na frente, quando tiver que sair da mão dos estranhos, tem que ir para a mão de quem é dono. Deu para entender, igreja? Então, você vai ter a posse agora, mas você está sabendo que o contrato é o seguinte: lá quando vier o jubileu, vai voltar para a descendência de Noemi. Deu para entender? Se eu redimo, eu sou o dono. Não vai para Noemi. E eu vou trabalhar aquilo ali, no mínimo por 50 anos. Porque eu sou o redentor. E se eu sou o redentor, ninguém vai mais comprar de mim. Eu sou o remidor. Eu sou o dono. A não ser o próprio que comprasse de volta. Deu para entender? O sujeito fala: de maneira nenhuma, não quero. Eu não vou comprar algo, eu vou ser dono de algo. E depois de 50 anos não fica para os meus bisnetos, para os meus netos. Não, não quero. Então Boaz remiu. Quem se tornou o dono das fazendas, dos animais, da semente, de toda aquela posse, foi Boaz. Vocês entenderam o que é a lei da remissão? Redentor não é um libertador. Redentor é um novo Senhor sobre aquilo que ele redime. Ele tira da mão do outro e vem para a mão dele. Às vezes a pessoa diz assim: eu sou dizimista. O outro diz: eu sou tudista. Eu também sou tudista, e você vai entender. Em o nome de Jesus Cristo. Para que você entenda, eu vou para mais uma história, porque eu vou abençoar a todos. E vou abençoar financeiramente, abençoar o teu pão. Eu vou promover uma palavra profética sobre a tua vida, o teu sustento. Para você entender o que é essa relação, em Romanos capítulo 6, vamos espiritualizar agora o que eu quero. Romanos capítulo 6. Eu vou começar. Romanos capítulo 6. Ah, pastor, o senhor está lendo bastante, estou. Eu discipulo um povo mais que vencedor.
ninguém aqui vai dar sobra para a igreja, não. Ninguém é obrigado a ofertar. Ninguém aqui vai fazer desse momento de oferta, dízimo e pacto algo fútil. Ou algo, pastor, eu não creio. Não é para crer, é para obedecer. Não toma Santa Ceia para você ver. Quando você entender qual é a ligação que tem com a redenção, em o nome de Jesus, tua história muda hoje. E quem me assiste também. Qual é a nossa condição? Romanos capítulo 6, abriram? Versículo 16. Não sabeis vós, a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou é do diabo, ou é de Deus. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vou repetir. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. É melhor você entender o que é que envolve dízimo. Porque eu não tenho interesse em R$1 de ninguém, mas eu tenho interesse na tua bênção. Porque eu durmo de noite. Tem justiça envolvida. Quem que se obedece? A Bíblia diz que antes do Senhor tomar a posse e ser o nosso Redentor, outro dominava sobre nós. Mas eu me lembro de Jó dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará entre as nações. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o teu Redentor, é o teu remidor. Vocês estavam com outro senhorio, e agora Paulo está falando, agora vocês têm outro senhorio, que é o Senhor Jesus Cristo, e vocês são servos. A tua posse, a tua família, os teus bens, tudo que envolve a tua história, tem quem é dono. Então, versículo 17, graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quem mandava em você, na tua família, nas tuas posses, era o diabo. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Tem agora uma justiça em cima de você. Por isso que é por direito que você seja abençoado e abençoada. Isso é lei. Falo como homens, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, ao pecado, à lascívia, a vício e à maldade, para a maldade, assim, por favor, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, teu corpo, tua família, os teus bens, tudo que é teu. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, não tinha justiça sobre você. E que o fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, servos de Deus, servos de Deus, escravos, não no sentido mal da palavra, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Eu ia servir o diabo e ia ser exterminado por ele sem nada. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem quiser que receba, diga eu recebo em nome de Jesus. Então, para começar a entrar no que eu quero, e está ótimo, vamos na história de José no Egito. Vocês entenderam o que é remidor? Vocês entenderam o que é redentor? Envolve redenção. Vamos para a história de José no Egito. Em Gênesis capítulo 47, vai lá comigo. Gênesis 47.
Diga assim: é hoje. Diga obrigado, Jesus. Depois que eu entendi esse ângulo, a minha relação sobre este assunto mudou. Que eu pregava: você tem que dizimar. Você tem que dizimar, você tem que ofertar, porque a igreja tem sua despesa. Gênesis 47. Abriram? Olha para mim. Só falta eu desenvolver isso para manifestar o que eu quero aqui nessa noite. E quem me assiste pela internet. José foi vendido pelos irmãos por inveja, foi como escravo para o Egito. Trabalhou na casa de Potifar, foi acusado injustamente, ficou preso. Mas, depois, numa providência divina, Faraó, que era o dono do mundo, teve um sonho. E tendo um sonho, ele não entendeu. Ele viu 2 sonhos. O primeiro, 7 vacas gordas, fortes, que pastavam. Depois surgiram 7 magras, raquíticas, doentes, que comiam as fortes. Depois ele dormiu, acordou, ele dormiu de novo e teve outro sonho. Ele viu 7 molhos de trigo, cheio, forte, com bastante semente. E de repente, surgiram 7 fraquinhos, raquíticos, com aqueles molhos lá. E esses destruíam os fortes. E ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Então, por uma providência divina, lembrou-se que José interpretava sonho. E ele foi para Faraó e interpretou o sonho. Faraó, a terra vai ser próspera e abençoada por 7 anos. Irão ser 7 anos de prosperidade. Faraó, armazena o que você puder. Eu estou profetizando. Armazena o que você puder. Não venda a propriedade para pagar dívida. Porque se Deus te deu, é posse tua. Só se vende se você for para algo maior. Armazena na abundância. Armazena na bênção. Guarda, se prepare, porque depois de 7 anos de fartura, haverão 7 anos de fome, escassez e miséria. E José disse para Faraó: se o senhor tiver uma grande reserva, o mundo vai comprar do senhor, e o senhor vai ficar mais rico ainda, disse José para Faraó. E José disse assim: o senhor precisa de um mordomo, o senhor precisa de alguém que gerencie. E Faraó falou: não tem outro a não ser você. Você vai ser o segundo mandatário aqui, abaixo de mim. O nome de José vai se tornar Safenate Paneia, o salvador do mundo. O mundo ia morrer de fome se não fosse ele. E então José passa a ser o mordomo das riquezas de Faraó. Deu para entender? E José faz com que o Egito armazene semente. Quando começaram os 7 anos da escassez e da fome, o único lugar que tinha para comprar era o Egito. Vocês vão entender o que é ser mordomo. Lá em Gênesis capítulo 47, versículos 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Até o próprio Egito estava com fome, mas lá no palácio tinha muita semente. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Todos os egípcios tiveram que comprar semente de José. Dá para entender? Eu disse todo o dinheiro, repita. Não ouvi. Todo.
Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: precisamos de pão, ou vamos morrer na tua presença, dinheiro não temos mais. Então José falou: entrega o gado, pega todos os gados que vocês têm, pode ser boi, cordeiro, seja o que for, entrega todos os gados, e eu vos darei por vosso gado na falta do dinheiro, eu dou a semente. Então eles já tinham dado todo o dinheiro, o que deram agora? O gado. Já não tinham mais nem dinheiro, nem gado. Então trouxeram o gado a José, e José deu-lhes o pão, em troca de cavalo, ovelha, vaca, jumento. Sustentou de pão aquele ano todo. Acabando aquele ano, vieram a ele segundo ano e disseram: não contamos o do Senhor, o dinheiro é acabado, o Senhor possuiu todos os nossos animais, o Senhor possui todos os nossos animais, nem outra coisa, não temos outra coisa, não ficou nada diante de nós, Senhor, senão o corpo e a terra. Nós demos o dinheiro, nós demos o gado, sobrou a terra e nosso corpo. Ele falou: entrega toda a terra. Diga assim: todo o dinheiro, todo o gado, toda a terra. Eu disse toda. Versículo 19: porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós a nossa terra por pão, e nós, a nossa terra, seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos. Assim José comprou toda a terra, eu disse toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E tudo ficou sendo de Faraó: dinheiro, animais, terra e pessoas. E quanto ao povo, fez-lhe passar as cidades, desde uma extremidade até outra extremidade do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, eles tinham uma porção do Faraó. Versículo 23. Então disse José, espero que vocês comecem a entender: eis que hoje vos tenho comprado, a vós, vossa terra, para Faraó, e atende semente para vós, para que semeais a terra. Há de ser, porém, que das colheitas darei 20% para Faraó, e as 4 partes serão de vocês, para que somente do campo, para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, para que comam vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça dos seus olhos e do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Olha para mim. Tudo é meu, disse José. Estão me entendendo? Tudo é meu. Mas é o seguinte: vocês vão ser mordomos de 80%. 20% fica para Faraó. Mas os 80% que vocês produzirem, vocês vão gerenciar. Tudo é de Faraó, mas vocês vão viver, vocês vão colher, vocês vão comer, vocês vão ter leite, vocês vão ter carne, tudo, vão vender, vão fazer tudo com os 80%. Lembrando, tudo é de Faraó, mas 20% vai para o tesouro, 80% vocês vivam daquilo que é de Faraó. Você entende o que é a lei da redenção? O Senhor Jesus remiu vocês de Satanás e do inferno, porque ele tinha direito a tudo. Satanás tinha direito a tudo, mas o Senhor Jesus, que é o teu Redentor, foi lá e remiu ao preço justo, porque o sangue de Jesus te comprou. E a partir daí, ele é o remidor, ele é dono de tudo. Ah, eu dou 10%, você não dá nada. 100% é do Senhor. Como dá 10%? Tudo é do Senhor. Tua roupa, teu dinheiro, conta no banco, tua casa, teus bens, teu carro,
tudo é do Senhor. Aí ele diz assim: manda 10% ao tesouro, e vivam e gerenciem, e façam a mordomia dos 90 que são meus. Então você vai gerenciar a tua família, você vai gerenciar a tua empresa, você vai gerenciar a tua história, mas lembre-se, nada é teu, tudo é do Redentor. Ele diz: viva dos 90, vai lá e progrida, coma, se divirta, prospere, lembrando, tudo é do Senhor. Levítico capítulo 27. Eu dou dízimo. Você dá dízimo? Eu dou tudo. Tudo. Tudo é dele. Mas ele deixa eu gerenciar o que é dele. Gênesis capítulo 27. Levítico, desculpe. Gênesis, Levítico capítulo 27. Glorifica o Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga hoje. Quando você vier entregar dízimo, o pacto, não pense que você está fazendo uma coisa extraordinária. Porque tudo é dele. Capítulo 27, versículos 28 a 32 dizem: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, irmãos, toma cuidado, tua roupa, teu carro, tua família, teus bens, teu dinheiro, tua vida, tua história, tudo foi consagrado ao Senhor. Nada que foi consagrado ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Eu não posso vender aquilo que Deus me deu. Eu posso só se eu tenho algo maior. Não, mas eu estou endividado. Vai negociar a dívida. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Deus fala: eu não quero. Certamente morrerá. Deu para entender, igreja? Também todas as dízimas do campo, Deus fala: tudo é meu, mas quero 10% do campo, da semente do campo. No caso deles, eles não tinham dinheiro em espécie. Do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas, se alguém pegar o dízimo, resgatar alguma coisa, vou lá e pago alguma dívida, irmãos, eu não tenho interesse em R$1 teu, mas eu tenho interesse em pregar a verdade. Não use aquilo que é de Deus, porque na realidade tudo é dele. E ele falou: 10 eu quero que vocês tragam, e se usar esses 10, porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, pagar alguma coisa, acrescentará o seu quinto. Usou o que é do Senhor, vai ter que pôr mais 20%. Isso é lei. No tocante a todas as dízimas das vacas, ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, foi ali anotado, o dízimo será santo ao Senhor. Porque quando você dizima, na realidade você fala: tudo eu não trago porque Deus mandou gerenciar 90. Então ele mandou que eu trouxesse para ele o que é dele. Assim como o faraó, que pediu 20, Deus falou: não, 10 eu quero na casa do tesouro. Vivam dos 90, mas não brinque com esses 10, porque isso foi consagrado ao Senhor. Ninguém está fazendo favor para Deus: sabe, eu entrego o dízimo. Não, eu entrego tudo. Tudo é do Senhor. Ele me deixa viver com aquilo que é dele. No tocante a todas as dízimas das vacas, ovelhas, tudo que passar debaixo da vara é santo ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 12, 17. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 17.
capítulo 12, versículo 17, diz assim: nas tuas portas, dentro da tua casa, não poderás comer o dízimo da tua seara, do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem da primogenitura das tuas vacas, no caso deles, nem das tuas ovelhas, nem, você não pode pôr uma ovelha para comer lá, vamos fazer assada, a primícia é do Senhor, dos teus votos, nenhum dos teus votos que houveres votado, nem das tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão, pelo amor de Deus, não faça isso, porque tudo é do Senhor, e Ele falou, 10% eu faço questão que seja trazido na minha presença, e vivam com 90%, que são meus, porque envolve a lei do resgate, da remissão. Ele passou a ser dono, e você é chamado de servo e serva. Eu sou servo do Senhor. Sim, você é escravo, e Ele é o teu Senhor, não na conotação de escravo, que isso não tem no meio do povo de Deus, mas é servo. Você serve, você gerencia o que é dele. Tem que saber gerenciar a tua família, tem que saber gerenciar a tua empresa, tem que saber gerenciar teu salário, tem que saber gerenciar as coisas. Não pode largar, como diz, deixa aí, está bom assim. Não pode, porque é do Senhor, você tem que fazer aquilo prosperar. Tem que fazer tudo que é de Deus prosperar, multiplicar aquilo que Ele te dá como dádiva. Deu 5, faz 10, deu 2, faz 4. Diga obrigado, Senhor. Fique de pé. Pastor, o senhor vai falar? Vou sim. Malaquias 3. Eu já conheço, não me importa. Eu vou dormir de noite. Irmãos, não oferte esmola. Pastor, o senhor está sendo soberbo. Não estou sendo soberbo. Eu conto as ofertas. A não ser que sejam crianças que estão trazendo aí, tudo bem. Mas fazer de qualquer maneira, eu vou na casa do Senhor. Aprenda a não vir à casa do Senhor sem oferta. Você não pode chamar o pastor para a sua casa sem fazer, sentar na... Irmão, não estou querendo ir na casa de ninguém. Você não pode chamar um profeta na tua casa e não oferecer uma mesa para ele, está escrito na palavra. Ninguém chegava até o profeta sem oferta. O sujeito, para pedir alguma coisa para o profeta, ele ofertava para o profeta. Não podia pedir para o profeta algo sem ofertar. Não faça disso uma coisa comum. Isso tem promessas, tem lei. É a lei da redenção, meu Deus do céu. Tudo é do Senhor. Diga assim: o Senhor Jesus é o único Senhor da minha história, da minha vida, da minha família, dos meus bens. Ele não está te pedindo tudo, Ele está falando tudo, viva com 90, mas entrega 10, porque eu quero que seja assim, porque 100% é meu. Vocês não são dizimistas, vocês são tudistas. Tudo é do Senhor. Quem aqui quer consagrar a família ao Senhor, levanta o braço. Quem quer consagrar a vida ao Senhor nessa noite, levanta o braço, glorificando ao Senhor. Quem quer entregar tudo ao Senhor, não estou mandando trazer teu carro para a igreja, nem tua casa. Eu estou que você fale: Senhor, é teu, e eu vou fazer prosperar, e vou multiplicar. Malaquias 3, do versículo 7 a 12. Desde os dias antigos vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Chega de sofrer, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês dizem: em que havemos de tornar? Está tudo bem, a vida está boa. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Ele diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas, porque tudo é meu, e eu pedi 10. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha muito maior abastança, muito maior prosperidade. Por causa de vós, diz o Senhor, repreenderei o devorador, para que vos não consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações, todos os seus familiares, todos os vizinhos, amigos, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, no que temos falado contra ti? Vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus, inútil é obedecer a palavra, inútil é dizimar. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar no seu justo, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então, quero continuar. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro, e o Senhor atenta, e há um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, eu não quero que vocês ofertem de qualquer maneira, não quero que traga uma coisa por trazer. Eu não obrigo ninguém, nem sei quem é. Eu oro pelos envelopes, mas nem, se precisar de visitar no hospital, vou mandar. Se precisar orar, vamos orar, mas eu não. Agora, eu discipulo um povo, lavado e purificado no sangue de Jesus, que tem que ter consciência que o dízimo está dentro da lei da redenção, nada mais é nosso, tudo é de Deus, e Ele permitiu que a gente viva com 90, que é dele. E eu quero orar aqui. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, suba os levitas. Eu quero orar. Mais 5 minutos eu termino. 2 horas de culto é pouco. Está bom demais. A igreja cheia de pessoas. Você não pode sair daqui sem a tua bênção. Sabe, você tem tido dificuldade financeira, tem tido dificuldade de manter as coisas. Teve que, às vezes, emprestar ou alguma coisa. Pois eu vou te falar, vai acabar esse tempo aí. Você vai emprestar para os outros. Não é pecado emprestar, não, desde que seja uma coisa justa, uma coisa plausível. Ali, uma coisinha mínima ali, uma coisinha mínima. Ou às vezes emprestar até sem nada, fala assim, não, me devolve e está tudo certo. Mas você não vai mais ficar vivendo de emprestar. Vamos acabar com essa história. É 2019, é o ano da mudança, e eu nunca mais vou falar que eu sou dizimista. Eu, a partir desse momento, vou falar que eu sou tudista. Eu entrego tudo a Deus. Pacto. Eu entrego tudo, tudo é dele. E quanto mais, como disse o pastor, mais você busca. Quando Jesus contou a parábola do juiz iníquo, ele estava fazendo um paralelo que é ele. Ele. Você bate, ele vai lá e abre. Você busca, encontra. Pede, ele entrega. Você quer ter uma vida boa, abençoada? A salvação em primeiro lugar. Mas não quero só a salvação, quero felicidade. Nós estamos vivendo uma época de ansiedade.
Augusto Cury descobriu uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Por causa da internet, todo mundo está pensando aceleradamente. É muita informação para uma cabeça só. De vez em quando é bom dar um descansinho da internet para descansar um pouco a cabeça. Tira um pouquinho. Por quê? Porque é muita informação, muita informação, muita informação. Está todo mundo entrando nesse pânico. Síndrome do pensamento acelerado. Ei, equilibra mais. Equilibrado. Começa a dar valor para tudo. Começa a buscar a felicidade. Eu quero a minha bênção, você quer a tua? Curve tua cabeça. Fecha os olhos. Eu quero orar e quero profetizar sobre todos. Mas se você tem vivido uma dificuldade, seja de ordem de crescimento numa empresa, de salário, de dificuldade, muito difícil, pastor, a vida, então eu quero que a tua história mude hoje. Aleluia! E aqui nós estamos todos no mesmo barco. Eu quero minha bênção. Eu quero ter uma vida tranquila, como disse o salmista. Eu quero ter uma vida boa. Se você precisa dessa oração, neste contexto, levante o braço e vou orar por você. Está precisando da parte de buscar uma parte financeira, uma prosperidade, uma vida boa, pagar os compromissos, ter uma vida digna. Vem aqui na frente, pertinho de mim, que eu vou ungir. Vem aqui na frente que eu vou ungir. Amém, aleluia. Está na hora de você ter uma vida boa. Glória a Deus. Está na hora de você ter pão da bênção. Está na hora de você ter para pagar as dívidas, só isso, pagar as dívidas, pôr o pão na mesa. Ninguém aqui está pedindo que a gente tenha uma pedra preciosa. Não, a gente quer a dignidade. Chega mais perto, por favor, para todos virem. Chega perto. Uma vida boa. Não estão pedindo nada, ninguém está pedindo aqui, queremos ser ricos. Agora, se Deus quiser dar, que dê. Mas não é essa a coisa. Eu posso estar numa casa de madeira e ser feliz, ué. Ter ali o pão, dormir em paz, acordar feliz, buscar meu pão. Senhor, me dê saúde que eu vou buscar meu pão. Ninguém aqui não é trabalhador. Eu nunca vi um trabalhador que não vencesse. Todo mundo que é trabalhador vence, filho. Vence. Vence. Dobra o joelho e ora, vai buscar a tua bênção, vai trabalhar bastante. Ter a vontade, sem ganância, mas ter a ambição da vontade de eu não quero ficar na mesmice. Estou ganhando isso aqui, tá bom, vamos envelhecer assim. Não, filhão. Eu quero bênção, eu quero ter novos horizontes, novos projetos. Não é? E Deus vai fazê-lo. Eu quero que os pastores e os presbíteros vá colocando a mão em todos. Vem aqui os pastores e os presbíteros. Cadê o meu óleo? Cadê o meu óleo? Vem aqui os pastores e os presbíteros, pastoras e presbíteras. Você quer receber essa unção hoje? As pastoras e as presbíteras vão ungir as mulheres. Os pastores e presbíteros vão ungir os homens. Quando eles ungirem vocês vão se comprometer de entregar tudo para Deus. Não é entregar na igreja, não. Entregar para Deus. Meu carro é de Deus, minha casa é de Deus, minha roupa é de Deus, minha família é de Deus, minha história é de Deus, meu emprego é de Deus. Vai entregar tudo para Ele. Eu só gerencio. E aí para Deus e para a obra dele, você vai obedecer o que Ele falou. Não use aquilo que Ele estabeleceu como algo. De tudo que eu dou para ti, traga 10%. Isso é mínimo. Fora ofertas alçadas e fora pactos. Amém, igreja? Não tenho medo que Deus vai prosperar vocês. Dá as mãos, por favor. Eu quero um povo próspero. Eu quero um povo próspero. Eu quero um povo abençoado. Eu quero o pão da bênção. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai pondo a mão.
Põe. Não interessa que o outro já pôs. Vai lá e põe também. Vai determinando a bênção. Olha, eles estão ungindo vocês, hein? Creiam. Eu quero pão da bênção. Eu quero que vocês prosperem nos sonhos. Eu quero que vocês prosperem na empresa. Eu quero que vocês prosperem no trabalho. Eu quero que vocês aumentem o salário. Eu quero que vocês vençam como empresários. Eu quero que vocês, mulheres, conquistem o espaço de vocês. Mulher não é inferior a homem. A mulher é igual ao homem. Tem os seus direitos, as suas conquistas. Está na hora de vocês terem os seus direitos garantidos, de prosperar, de colocar o pão, de abençoar a família. Está na hora de os homens serem provedores também, junto da esposa. Está na hora dos pais abençoarem os filhos. Está na hora dos filhos respeitarem os pais e ajudarem. Vida próspera, vida abençoada, vida de bênção, vida de conquista. Aleluia, 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 aleluia. Vai recebendo. Vocês estão sendo ungidos. Nisso a tua casa está sendo ungida. As tuas roupas, as tuas posses, seu automóvel para quem tem, tudo que envolve teu emprego, tua história. Tudo está debaixo de unção. Tudo é do Senhor. Erga as tuas mãos. Olhem para mim. Chega de vergonha. Ninguém aqui é orgulhoso, mas a gente tem honra. Chega de vergonha. Está na hora de vocês terem dupla honra. Dupla honra. Está na hora de ter o pão da bênção. Se tem que negociar a dívida, negocia. Olha, não posso te pagar agora tudo. Vou te pagar, mas vou te pagar. Mas nada do que você conquistou não se desfaz. Entrega tudo a Deus. Sabe o guarda-roupa lá? Fala, Senhor, de agora em diante, essa roupa aqui é tua. Entra na despensa, vê a massa de tomate, o macarrão, é teu, Senhor. Não é meu. E minha família e meus filhos são do Senhor. Tudo é dele. Entrega. Quando eles entraram na promessa, o maná parou de cair. Quando eles atravessaram o Jordão, acabou o maná. Deus falou, não vai vir mais maná do céu. Agora vocês vão plantar e vão colher. Estou profetizando. Tudo que vocês colocarem, os projetos vão prosperar. Estão me entendendo? Aleluia. Vão prosperar. Faça com inteligência, sabedoria, nada na emoção, pedindo a bênção do Senhor. Vai atrás do teu sonho. Vai atrás do teu projeto. Não, a pastora é grande. Vai atrás, Deus vai te dar. Esse é ano de mudança. É ano de mudança. Vocês vão ter uma vida boa, uma vida abençoada. E eu pego o versículo e inverto. Se lá dizer assim, com maldição sereis amaldiçoados, eu estou invertendo. Com bênçãos serão abençoados. Porque hoje a gente entrega
exatamente tudo a Deus. Tudo a Deus. O dízimo nada mais é que aquilo que é dele. Amém? Diga: Senhor, eu entrego tudo a ti. E em nome de Jesus, eu creio que a minha bênção já está derramada. E eu recebo, tomo posse, em o nome de Jesus. Abraço uns aos outros. Até domingo, se Deus quiser. Vão em paz. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Que vocês possam chegar em casa e possam dizer: muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus. Até domingo, às 18 horas, os obreiros.